Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Amado, nós estamos então no último capítulo e a última parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas. E no capítulo 18, nós encontramos a ida dos apóstolos até a cidade de Corinto. Corinto é a cidade de destino e a última cidade desse investimento missionário do apóstolo Paulo e Silas nessa segunda viagem missionária. Basicamente, o capítulo 18, a partir do primeiro verso até o final, praticamente é todo voltado para a obra que Paulo está realizando na cidade de Corinto. Então, é a grande cidade de destaque na segunda viagem missionária de Paulo toda, porque foi a cidade que ele passou mais tempo na segunda viagem, e isso é um detalhe bastante importante. No começo você encontra um registro do encontro de Paulo com Áquila e Priscila. Esse casal se tornou parceiro do apóstolo Paulo também em outras obras missionárias. Bem interessante, eles tinham o mesmo ofício, eram fazedores de tenda. Não se engane, porque fazedor de tenda era como se fosse um empreiteiro, era como se fosse um engenheiro, alguém que trabalhava na construção civil. Então, era um ofício nobre e um ofício rentável também, estes que Paulo, Áquila e Priscila praticavam. Muito bem. Paulo fica em Corinto, começa a trabalhar com Áquila e Priscila nesse ofício até que os seus parceiros chegassem das outras cidades que ficavam mais ao norte da região da Grécia, da região da Macedônia. Paulo chega primeiro em Corinto e se põe a trabalhar. Quando os demais chegam, então Silas, Timóteo chegam, então Paulo se dedica exclusivamente ao trabalho da pregação. Aqui isso está registrado do verso 5 em diante. Muito bem. O que acontece é que, eu mencionei no capítulo 17, que acontece uma contenda aqui, uma perseguição no início da pregação do evangelho, e no verso 6 tem uma menção de Lucas aqui dizendo de que Paulo bate as poeiras, né, do pó de algumas cidades e, de fato, volta-se para os gentios na pregação do evangelho, ok? Isso já aconteceu, como eu disse em outros vídeos já, na primeira viagem missionária. Embora eles tivessem a palavra de Deus de pregar entre os gentios, usavam como estratégia pregar nas sinagogas primeiro, entravam nas sinagogas e pregavam o evangelho ali. Mas dá para entender que não era apenas uma estratégia, era uma cultura. E eles continuaram praticando essa cultura, mas cada vez que passava o tempo, agora já no final da segunda viagem missionária, fica cada vez mais claro que o Espírito Santo estava conduzindo os apóstolos, Paulo e os seus parceiros, para pregar entre os gentios. Muito bem. Então, até o verso 11, finaliza um parágrafo aqui que Lucas dá destaque, que Paulo pregou em Corinto, houve um problema lá, ele se volta aos gentios, mas, de repente, ele tem uma visão da parte de Deus, que era para continuar pregando na cidade de Corinto, uma cidade muito difícil. Eu vou passar alguns detalhes mais ao fim deste vídeo, sobre a cidade de Corinto, e por conta desta visão, ele permanece em Corinto, pregando em Corinto, e ele fica lá 1 ano e 6 meses. Foi o maior tempo que ele ficou numa cidade aqui na segunda viagem missionária. Se levarmos em conta que ele pregou quase 4 anos nessa segunda viagem missionária e ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, então você vai distribuir o tempo que restou entre as diversas cidades. Ele pode ter passado alguns meses nas cidades principais, mas em Corinto ele ficou 1 ano e meio pregando
por conta da visão que teve. Houve problemas também aqui em Corinto com aqueles que se rebelaram, resistiam à mensagem do Evangelho, levaram Paulo e Silas para Gálio. Gálio era como um governador ali na região da Grécia, e Gálio não se incomodou porque ele não entrava em questões da religião dos povos que entraram no Império Romano, então ele não deu conta, não se incomodou muito, os romanos não eram um grande problema de perseguição até meados da década de 60. Quem de fato perseguia os cristãos eram os judeus, romanos também, mas havia uma energia muito maior por parte dos judeus para perseguir os cristãos do que os romanos. Os romanos administravam muito bem a religiosidade dos povos conquistados. Isso também acontecia entre os judeus e entre os cristãos. Para os romanos, os cristãos eram apenas uma vertente do judaísmo. E como eles toleravam a religião destes povos, toleravam também o cristianismo, a não ser quando aconteceu na década de 60, de Nero ter observado que o cristianismo estava crescendo tanto e crescendo tanto também em Roma, que na sua loucura ele incendeia Roma e acusa os cristãos. Isso aconteceu no ano de 64, e depois dessa acusação de Nero, então Roma passou a perseguir os cristãos com um pouco mais de força, e é por conta disso que a perseguição intensificou por parte dos romanos. Muito bem, quando chegamos até o verso 17, saltamos para o 18. No 18, Lucas começa a registrar o retorno de Paulo e Silas da segunda viagem missionária. Então, os registros dos versos 18 até o verso 22, ele está registrando o retorno. Ele sai da região de Corinto, da cidade de Corinto, vai para Éfeso. De Éfeso, ele de barco vai até Cesareia Marítima, e de Cesareia Marítima eles vão para Jerusalém, prestam conta, veem os irmãos em Jerusalém e depois descem para a Antioquia. E logo no verso 23, o verso 23 emenda já com o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E já no final do capítulo 18, você já encontra registros da terceira viagem missionária de Paulo, mas eu vou falar sobre a terceira viagem missionária no próximo vídeo. O que eu destaco para você aqui no capítulo 18, sobre a cidade de Corinto, é que a cidade de Corinto era uma grande cidade, era na região da Macedônia e Grécia. Era uma cidade que tinha uma importância política e econômica extremamente grande para os gregos e também para os romanos. Corinto se transformou numa cidade de referência do Império Romano por conta de sua riqueza. Corinto ficava nessa época numa região entre o Golfo de Corinto e a parte norte do Mar Egeu. E a cidade de Corinto, ela tinha um canal que ligava o Golfo de Corinto com o Mar Egeu, e era um canal que passavam navios gigantescos. Por conta disso, a economia da cidade era muito, muito importante, era rica, muita riqueza mesmo, a riqueza natural de Corinto, toda aquela região cercada pelos mares, era muito rica. Corinto ficava na entrada de uma cidade, de uma região da Grécia, que é uma região bem grande, é uma península bem grande, e a cidade de Corinto era a porta dessa grande península, de forma que o comércio ali, de fato, era muito, muito aquecido. E Corinto foi uma cidade muito antiga, por volta de 400 a 600 antes de Cristo, chegou a ser uma cidade de 250 mil habitantes. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto era uma cidade
muito rica, pode ser que tivesse essa quantidade de pessoas e de habitantes, não dá para ter certeza, mas certamente era uma cidade de perto de 200 mil habitantes. Hoje, a cidade de Corinto não tem o mesmo território que tinha no primeiro século. É uma cidade bem menor, que ocupa um território bem próximo do Golfo de Corinto, e hoje a cidade de Corinto tem alguma coisa em torno de 60 mil pessoas. Ainda é uma cidade importante, muito turística, importante em todo o mundo grego, e esse é o destaque que eu dou sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto foi destruída muitas vezes na história por guerras e terremotos. É uma região bem próxima de uma placa, então é comum os diversos terremotos que aconteceram lá destruíram então a cidade de Corinto. Eu quero resumir para você a segunda viagem missionária de Paulo da seguinte forma. Vamos lá, eles saem da cidade de Antioquia, da Síria, e eles percorrem mais de 1.300 quilômetros até chegar à região da Macedônia. Então, praticamente, o alvo missionário que o Espírito Santo determinou para Paulo e Silas foi a região da Macedônia, que é ao norte da Grécia. Então, é a região da Grécia hoje. Muito bem. Nessa região da Macedônia, Paulo acaba pregando em um dobro de cidades, passando em um dobro de cidades da primeira viagem missionária, mas o foco que o Espírito Santo levou ele a ter, resumiu em algumas poucas cidades. No capítulo 16, a cidade de Filipos; no capítulo 17, as cidades de Tessalônica, Bereia e Atenas; e no capítulo 18, a cidade de Corinto. Essas são as cidades de destaque. O que eu posso dizer também é que em cada uma dessas cidades, algumas pessoas também se destacaram e que Lucas registrou. No capítulo 16, nós encontramos as pessoas, a menção de Paulo, Silas, mas também Timóteo, okay, que passou a seguir Paulo desde Listra, e Lídia, uma mulher que se converteu da cidade de Filipos e se tornou também parceira de Paulo no seu trabalho missionário. No capítulo 17, entre as cidades de Tessalônica, Bereia e Atenas, alguns nomes também se destacam, que são Jason, Dionísio e Dâmaris. Dâmaris, uma mulher, Dionísio, um grego, e esses três homens eram gregos. Muito interessante a menção de Lucas destes três gregos que se convertem à pregação de Paulo e são mencionados com destaque no capítulo 17. No capítulo 18, a cidade de destaque é Corinto, e as pessoas que são mencionadas aqui basicamente são Silas, Paulo, mas também Áquila, Priscila e Sóstenes. Sóstenes também um grego que creu na mensagem em Corinto, creu na mensagem do Evangelho e tornou-se discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando eles começam a retornar da segunda viagem missionária, a partir do verso 18 até o verso 22, eles fazem uma viagem muito grande. A maior parte da viagem foi de navio até chegar em Cesareia Marítima, e assim ele completa Cesareia Marítima, Jerusalém, depois Antioquia da Síria, e assim completa a segunda viagem missionária de Paulo. Muito bem, o destaque que eu dou nessa segunda viagem, mais propriamente no capítulo 18, é o fato de Paulo ter tido uma visão de Deus e gastou tempo na cidade de Corinto, uma cidade muito próspera, muito rica, mas também com um paganismo em alto nível, muita idolatria, muita prostituição, e o fato é que Deus mandou Paulo investir tempo naquela cidade, investiu, e por conta da igreja que nasceu em Corinto, Paulo escreve as suas 2 epístolas para a igreja de Corinto. Muito bem, você vai ler esse capítulo 18 de Atos e vai notar, evidentemente, muitos outros detalhes que eu não estou compartilhando aqui, e você vai ser muito abençoado. Espero que você aproveite
essas informações que a gente vai repartindo para enriquecer a tua leitura. Muito bem, que Deus possa nos abençoar e fazer de nós missionários onde nós estamos. Não nos movimentamos tanto. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas caminharam em torno de 4.500 quilômetros, quase 4 anos de viagem missionária, mas onde nós estamos, por onde andarmos, por onde nos movimentarmos, com quem conversarmos, que também sejamos missionários onde nossos pés pisarem. Faça uma boa leitura do capítulo 18 de Atos. Muito mais palavra, muito mais atos de amor. Deus te abençoe. Tua presença,